Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos finalizar a unidade 3 do livro de vocês de ciências, tá bom? Hoje nós vamos aprender como que a gente faz o cálculo do consumo de energia elétrica dos diferentes aparelhos que nós temos em casa. Então, por exemplo, a partir de agora você vai saber como que eu posso calcular quanto que uma geladeira consome de energia elétrica num dia, num mês, num ano, ou quanto que aquela lâmpada que você esqueceu acesa vai consumir de energia elétrica e o quanto você pode pagar por isso, seus pais podem pagar por isso, tá bom? Então vamos lá. Aqui no livro de vocês, vocês peguem o livro e acompanhem a leitura, tá bom? Cálculo do consumo de energia elétrica dos aparelhos. Os aparelhos elétricos apresentam uma propriedade chamada potência elétrica, que indica quanto de energia elétrica um aparelho é capaz de converter em outro tipo de energia a cada segundo. Então, quando você pega, por exemplo, qualquer aparelho elétrico, ele vai apresentar a potência, vem um adesivo e apresenta a potência do aparelho, certo? É a partir desta potência dos aparelhos elétricos que a gente consegue calcular o consumo de energia elétrica de cada aparelho. Então vamos lá. Potência elétrica é representada pela letra P maiúscula e é medida em watts, representada pela letra W maiúscula. A potência consiste na indicação da rapidez com que um trabalho é realizado. Essa é a definição física de potência, a rapidez com que eu realizo um determinado trabalho. Ou seja, mostra a quantidade de determinada energia convertida por segundo em outro tipo de energia. Sua unidade de medida é o watts, que significa joules, que é a unidade de medida de energia por segundo. Então, o watt é o joule por segundo, a mesma coisa que joule por segundo. Normalmente a potência vem indicada nos aparelhos, como eu disse para vocês, ela vem no adesivo indicada em cada aparelho. Por exemplo, uma lâmpada pode ter potência de 100 watts, 80 watts ou 60 watts. Você pode ver isso na embalagem quando você vai comprar no supermercado a lâmpada. Um chuveiro pode apresentar uma potência de 3.600 watts. Uma geladeira pode apresentar uma potência de 200 watts. A potência é medida em watts, cujo símbolo é W maiúsculo. Na física, a capacidade de conversão de um tipo de energia em outro é chamada de trabalho. Portanto, a potência elétrica indica o trabalho realizado por um aparelho elétrico em determinado período. Assim, a indicação de 100 watts em um aparelho elétrico representa a sua potência e informa que ela é capaz de converter 100 joules de energia a cada segundo. O consumo de energia elétrica ele é calculado, que é o que interessa para a gente, né? O consumo de energia elétrica ele é calculado multiplicando a potência do aparelho pelo tempo em horas que ele é utilizado. Então, é assim que eu vou calcular o consumo. O consumo vai ser igual a potência vezes o tempo, a potência que vem indicada no aparelho e o tempo que ele vai ficar ligado, sendo utilizado, certo? Por exemplo, para calcular o consumo de um banho de 30 minutos, que é 0,5 hora, em um chuveiro de 3.600 watts, eu coloco o consumo do chuveiro é igual à sua potência, 3.600, vezes o tempo que ele fica ligado, que é em hora, né, que é 0,5 hora, obtendo aqui o consumo do chuveiro igual a 1.800 watts hora, tá bom? Se uma família tem 4 membros e cada um toma um banho de 30 minutos em um dia, o consumo total de energia do chuveiro será de 7.200 watts hora por dia, certo? Basta você multiplicar esse valor, que é de um banho, pelos 4 banhos de cada membro da família, tá bom? A unidade de medida mais comum para representar o consumo de energia elétrica é o quilowatt-hora, tá bom? Para transformar o watt-hora em quilowatt-hora, basta dividir o valor por 1.000, tá bom? Então, 1 kWh é igual a 1.000 watt-hora, né? Watts-hora.
Dessa forma, concluímos que o chuveiro da família citada anteriormente consumiu 7,2 kWh por dia, certo? Aí, a partir desse dado, é que eu posso calcular quanto que eu vou pagar por esse consumo, certo? Isso aqui é o que ele consumiu, que o chuveiro consumiu em um dia. E nas contas, né, de energia vem o valor do quilowatt-hora, o quanto que eu pago pelo quilowatt-hora, certo? Então, para eu obter, portanto, o valor que eu pago pelo consumo do chuveiro elétrico, eu vou multiplicar o consumo dele pelo valor do quilowatt-hora que é cobrado pela companhia elétrica, que vem lá na conta de energia, tá bom? Tomemos como exemplo uma lâmpada de 100 watts. Se a lâmpada ficar acesa 8 horas por dia durante um mês, ao final do mês ele terá consumido. Então, ó, o consumo é a potência da lâmpada vezes o tempo que ele passa ligado. No caso, em um mês é 240 horas, já que ela passa 8 horas por dia ligado. Em um mês, aí você vai multiplicar, né? 8 vezes 30, vai dar 240 horas. Então, ele vai ter um consumo de 24.000 watt-hora, o que quer dizer que é 24 kWh, certo? Vou dividir isso por 1.000. O medidor de energia são os valores consumidos de todos os aparelhos utilizados na casa, né, numa residência. Ao final do mês, o valor de consumo é multiplicado pelo custo da tarifa vigente na sua região, que é o custo do quilowatt-hora, como eu havia falado anteriormente para vocês. Esse resultado é o valor cobrado na conta de energia elétrica. Então, o valor cobrado vai ser o consumo, esse que você acabou de calcular, vezes o valor do quilowatt-hora, o custo do quilowatt-hora. Então, tá aqui, ó, o custo do quilowatt-hora varia de acordo com cada região brasileira. Ao considerar o valor do quilowatt-hora como sendo, por exemplo, 60 centavos, né, 0,60 reais, a lâmpada do exemplo anterior contribuirá com 14,40 no valor da fatura. Então, ele vai multiplicar esse 24, que é o consumo, vezes o 0,6, que é o valor do quilowatt-hora, dando aí 14,40, portanto, o valor que eu pago por esta lâmpada ligada 8 horas por dia em um mês. Beleza? Então, é assim que nós vamos calcular, portanto, o consumo dos aparelhos e calcular o valor que eu pago pela utilização desses aparelhos, tá bom? Vamos dar uma olhada melhor aqui na nossa aula. Então, como a gente viu, né, os aparelhos elétricos, eles vão utilizar energia elétrica para funcionarem, certo? Então, para eu calcular o consumo de energia elétrica de um determinado aparelho, basta eu saber a sua potência e o tempo em que ele fica ligado, o tempo que eu utilizo ele ligado, certo? Normalmente, essa potência ela vem indicada no próprio aparelho, como eu disse para vocês, e para calcular o consumo de energia elétrica deste aparelho, eu multiplico a sua potência pelo tempo em horas em que ele é utilizado, certo? O que vai acontecer? Numa residência, nós temos vários aparelhos elétricos, temos lâmpadas, geladeiras, ventiladores, televisão, ar-condicionado, etc. Certo? Quando a companhia elétrica ela calcula o consumo de todos esses aparelhos elétricos somados, certo? O medidor ele vai fazer o consumo somado de todos esses aparelhos elétricos que estão consumindo energia elétrica, certo? Quando eu consigo calcular o consumo de um determinado aparelho, para eu saber o valor que eu vou pagar por ele, né, pelo esse consumo, eu tenho que calcular o consumo pelo valor da tarifa, que é o chamado valor do quilowatt-hora, que como vocês viram lá no livro de vocês, varia de região para região, certo? Então, eu vou calcular, portanto, quanto que eu vou pagar multiplicando o consumo pela tarifa cobrada pela companhia elétrica, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, o valor da fatura vai ser o consumo pelo valor do quilowatt-hora.
tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente entender melhor como que é esse cálculo. Então tá aqui, ó. Pedro quer saber quanto custam os banhos de sua família no chuveiro elétrico durante um mês. Sabendo que o chuveiro tem potência de 5.500 watts e que o banho dele e da sua família de 4 pessoas dura cerca de 15 minutos cada, que cada um só toma um banho por dia, calcule o consumo mensal desse chuveiro elétrico. Então, primeira coisa, certo? Aí, olha, continua. Considere ainda que em sua cidade a companhia de energia elétrica tem uma tarifa de 0,lá reais por quilowatt-hora. Tá bom, gente? Então, primeira coisa, eu tenho que calcular o consumo desse banho, né? O consumo do chuveiro elétrico para o banho dessas 4 pessoas. Aí, ó, ele diz que a potência do chuveiro é de 5.500 watts. Eu posso transformar direto isso para quilowatts, né? Kilowatt, e dividindo esse valor por 1.000, que é o que ele fez aqui, ó. Então, eu dividi os 5.500 por 1.000, deu 5,5. Ele diz que cada pessoa demora 15 minutos para tomar banho, certo? 15 minutos é 0,25 hora. Então, tá aqui, ó, 0,25 hora. E que cada um só toma um banho por dia. E que são, portanto, 4 pessoas, certo? E isso em um mês, que é 30 dias. Então, eu peguei a potência, o tempo que eu fico, o número de pessoas, o tempo que eu fico tomando banho, o número de pessoas que tomam banho e multipliquei pelos dias, né, que são 30 dias. Aí eu obtenho o consumo, que deu 165 kWh. Para eu saber o valor que eu pago, eu vou pegar esse consumo e multiplicar pela tarifa, que ele deu o valor aqui, ó, valor da tarifa. Eu vou multiplicar os 165 pelo valor da tarifa, o que custa, né, R$ 49,61 no mês, que eles pagam apenas pelos banhos que tomam com chuveiro elétrico. É assim que a gente calcula, portanto, o consumo e o valor pago, tá ok? Então, gente, essa é a nossa videoaula de hoje. Vocês podem tentar fazer questões, né? Eu vou colocar aqui no plural quais são as questões relacionadas a consumo e a custo de consumo de energia elétrica de aparelhos, tá bom? Para vocês tentarem responder. Finalizamos a unidade 3 e vocês já podem fazer todas as atividades da unidade.